Meus irmãos, a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21, nos conta uma história de um homem chamado Jairo. E esse homem estava com a sua filha muito doente, e ele foi ao encontro de Jesus, e alguns textos dizem até que ele adorou o Senhor Jesus e disse: minha filha está muito doente, por favor, Jesus, vai na minha casa. E a Bíblia conta que Jesus partiu em direção à casa de Jairo, mas no meio do caminho aconteceu algo. Uma mulher no meio da multidão toca em Jesus. E Jesus indaga os seus discípulos, dizendo: alguém me tocou. E os discípulos respondem: é verdade, Senhor Jesus, a multidão te aperta, todos nós te tocamos. Nós somos muito prensados uns com os outros. Jesus declarou: alguém me tocou de uma maneira diferente. E a Bíblia conta que aquela mulher, meio sem graça, que havia tocado Jesus, certamente relatou a sua história. Que ela, há 12 anos, tinha uma enfermidade, um fluxo hemorrágico, e ela saiu de manhã com um propósito no coração: se ao menos eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. A Bíblia diz que aquela mulher já tinha gasto o seu dinheiro com tudo aquilo que ela podia, com aquela medicina daquela época, não é? Que provavelmente era com chá, não é? Com coisas tiradas do campo, para que a pessoa pudesse tentar ter uma recuperação, mas nada mudava a sua situação. Provavelmente uma mulher fraca, uma mulher anêmica, mas uma mulher com fé no coração e com disposição. Levantou-se e foi, entrou no meio de uma multidão, certamente, multidão mais próxima de Jesus, de homens, e com fé tocou em Jesus. E ela, quando revela que tocou em Jesus, Jesus narra, o texto narra essa história e nos mostra uma coisa muito interessante, que quando nós somos tocados por Jesus ou tocamos em Jesus, é importante que a gente divida isso com os outros. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que ouviram aquela história, né, foi contada, que há 12 anos ela tinha esse fluxo, foram abençoadas. Então é importante nós sempre compartilharmos, dividirmos, por isso que Jesus fez questão de saber quem tocou nele, para que possamos dividir, compartilhar, declarar as coisas que o Senhor tem feito de bom nas nossas vidas. Tenho certeza que não só ela foi curada aquele dia, mas aquelas pessoas que estavam à volta foram abençoadas pela história dela. Mas eu também fico pensando, e quero mudar um pouquinho a cena, para que você pense como estava Jairo. Ele chamou Jesus, Jesus prontamente foi, e de repente, no meio do caminho, acontece uma história dessa. Uma mulher que toca, quem me tocou, começa aquela indagação, a mulher conta provavelmente essa história. E eu fico pensando como estava o coração de Jairo, a preocupação dele, a ansiedade dele com relação à sua filha. Mas logo aquela cena se fecha e Jesus continua a partir em direção à casa de Jairo. Só que quando Jesus está chegando com Jairo, a notícia ruim chega. Jairo, não incomodas mais o mestre. Sua filha já morreu. Eu fico pensando, meus irmãos, o que pode ter passado no coração de Jairo. Talvez ele tenha pensado, aqueles momentos que nós paramos no meio do caminho, aquela história daquela mulher, aquilo tudo, será que foi o tempo suficiente para que minha filha morresse? Como é que deveria estar o coração de Jairo quando recebeu essa notícia? Imediatamente, Jesus vira para ele e diz assim: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Porque eu acho que Jesus olhou para os olhos de Jairo e percebeu que Jairo havia temido. Jairo balançou um pouco, talvez pensando, cheguei atrasado. Mas Jesus nunca chega atrasado. Jesus sempre chega na hora certa. E a Bíblia conta, no desfecho dessa história, que Jesus entrou naquela casa, separou alguns discípulos, chegou próximo daquela menina, segurou nas mãos dela e disse: levanta-te. E aquela menina que estava morta, Jesus disse que dormia, mas estava morta, foi ressuscitada por Jesus. Não temas e não tenha medo, apenas creia. Talvez seja essa a palavra para você esta noite. Não tenha medo. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo dos seus compromissos, não tenha medo das responsabilidades que você já assumiu, não tenha medo das contas que chegarão, não tenha medo
que os clientes agora estão cada um nas suas casas e não estão te solicitando. Não tenha medo, porque as portas agora estão fechadas e isso pode trazer um tipo de prejuízo a você. Não tenha medo. Interessante que a palavra de Deus, segundo alguns historiadores, diz que existe essa expressão não temas 366 vezes na Bíblia. Certamente é uma para cada dia do ano e uma para o ano bissexto, que é para nós lembrarmos todos os dias que nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco. A palavra de Deus é para cada um de nós hoje. Não tenha medo, apenas creia que aquele que começou a boa obra vai terminar, que aquele que tem nos abençoado e tem nos trazido até aqui vai continuar cuidando da vida de cada um de nós. Foi uma surpresa naquela casa, aquela menina levantar. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai surpreender você, mantendo, provendo a cada dia através da sua graça. Eu gostaria de orar por você. Você que está preocupado, que tem sentido o seu coração meio abalado, meio temeroso esses dias, porque agora virou um mês, começa agora já a partir de amanhã, dia 6, né? Dia 5 começam a vir as contas, e daí por diante, e você não está vendo retorno, não é? O seu comércio talvez esteja fechado, seus clientes não estão te procurando, não é? Você está ansioso, angustiado. Eu gostaria de orar por você, para que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, reine no seu coração, para que você seja consolado por Deus, fortalecido por Deus, e não tema, meu irmão, apenas creia. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. É verdade, ó Deus, que alguns agora estão com o coração abatidos, agitados, temerosos, ó Deus, com as suas responsabilidades, com seus compromissos, com situações que precisam ser resolvidas durante essas semanas agora. Senhor amado, pagamentos para serem feitos. Senhor amado, os clientes não estão solicitando, as portas estão fechadas, o comércio, alguns dependem, Pai amado, de suas vendas. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos, ó Deus, em Ti, sabemos que Tu és a nossa provisão. Traz paz ao coração do meu irmão, traz, ó Pai amado, confiança ao coração do meu irmão. Pai amado, fortalece a sua fé, para que ele, ó Deus, não tenha medo, que ele apenas creia. Porque se nós crermos, nós veremos a glória de Deus nas nossas vidas. Sustenta meus irmãos, sustenta suas famílias. Pai amado, que eles sempre tenham uma palavra de fé no seu coração. E que possamos ver, ó Deus, a cada dia os teus cuidados, suprindo, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe.